que sobre coordenadas UTMs, além de ler e interpretar a leitura de mapas, interpretar as informações de mapas e aquela parte conceitual das coordenadas, algumas principais características que nós temos que saber, nós temos que fazer alguns cálculos. E o primeiro exercício, ele está associado justamente a o primeiro cálculo que normalmente nós precisamos fazer para trabalhar com coordenadas UTMs. Se vocês recordarem das aulas anteriores, foi dito para vocês que o sistema de coordenadas UTMs, ele trabalha com fusos ou com zonas UTMs. Isso significa que eu preciso identificar exatamente em qual fuso se encontra a minha coordenada, em qual fuso se encontra o local que eu estou trabalhando lá, fazendo o meu levantamento, obtendo dados de coordenadas, porque as coordenadas UTMs, diferente das coordenadas geográficas, elas têm os mesmos valores em todos os fusos. Então, uma coordenada de 300 mil metros no fuso 20 também é 300 mil metros no fuso 21, 22 e assim por diante, em todos os 60 fusos. E aí, o que que nós temos? Primeira coisa que nós temos é que o fuso UTM, vamos colocar aqui, é dado por 30, eu já vou colocar a forma que a gente vai trabalhar, menos a longitude medida em graus, minutos e segundo, né, ou seja, da coordenada geográfica, dividido por 6. Se vocês olharem literatura, se vocês olharem slides, se vocês olharem outras informações, vai estar lá que é 30 mais ou menos o símbolozinho da longitude dividido por 6, mais ou menos porque quando a minha longitude for leste, a fórmula fica positiva e quando for oeste, fica negativa. Nós estamos trabalhando exemplos em termos de Brasil. E aí, em termos de Brasil, nossa coordenada sempre vai ser a fórmula dessa forma aqui, ó, 30 menos a longitude dividido por 6. Tá travando? Não sei, Jonathan. Se mais alguém aqui estiver travando, me avisem, por favor. Pode ser a sua conexão que não está muito boa. Tenta fechar outros aplicativos, talvez fica mais leve a sua conexão. Se continuar travando, você me avisa. Olha lá, pessoal. Então, se é 30 menos a longitude dividido por 6, eu também tenho que calcular nesse exercício o meu meridiano central. O meridiano central é menos 183 mais 6 vezes o fuso. Alguns cuidados que eu tenho que ter quando eu vou calcular fuso UTM. O cálculo do fuso, ele sempre trabalha com números inteiros. Então, se você calcula fuso 20,1, você vai pegar o número inteiro e mais 1, que é o que diz na literatura. Porém, para facilitar para nós aqui, nós sempre vamos arredondar para cima. 20,1, fuso 21. Fuso 19,3, fuso 20. Fuso 27,8, fuso 28. Então, sempre o cálculo e a resposta dos fusos são em números inteiros, não vai ter respostas quebradas aí, tá? Encontrei o fuso, eu posso encontrar o meu meridiano central. Todo fuso tem um meridiano central, que é a posição em que divide meu fuso exatamente ao meio. Cada fuso tem 6 graus de amplitude, e exatamente na metade dessa amplitude aí nós temos o meridiano central, uma medida também importante. E aí foi dado para vocês, nesse primeiro exercício, 4 letras, né? Letra A, B, C e D, e pares de coordenadas para vocês. O primeiro, eu tenho aqui, em todos está na mesma sequência, a coordenada de longitude e depois latitude, para letra A, para letra B, letra C e letra D. Eu vou fazer o cálculo, gente, apenas com o valor da minha longitude. Eu não calculo o fuso com os valores da minha coordenada de latitude. Então, se vocês observarem, eu tenho aqui, ó, na letra A, 40 graus, 10 minutos e 20 segundos W, oeste. Então, é essa coordenada que eu vou jogar aqui no valor, na fórmula. E a minha segunda coordenada, 35, 30, 20 sul,
que é a nossa coordenada de latitude. A latitude, nós não utilizamos o valor numérico dela para fazer o cálculo. É inclusive até um erro muito comum calcular, normalmente vocês fazem o cálculo por 40 e o cálculo por 35. Tá errado, e o fuso é só em relação à minha longitude, porém nós pegamos a orientação da coordenada de latitude para identificar se meu fuso está ao hemisfério norte ou ao hemisfério sul. Então eu calculo com esse valor e pego a letra da latitude para fazer a resposta. Vamos pegar a letra A e fazer aqui para a gente ver. Então, na letra A, eu sempre recomendo para vocês escreverem as coordenadas se estiverem com dúvidas. A longitude, vou abreviar aqui, long e lat. A longitude é 40, 10, 20. Vou pôr aqui 40, 10 minutos e 20 segundos, W ou negativo. A latitude é 35, 30, 20. S ou também negativo, né? Latitude sul é negativo e longitude oeste também é negativo. Resolvendo isso aqui, nós temos o seguinte, que o fuso desse aqui, vou pôr só F, é dado por 30 menos 40 graus, 10 minutos e 20 segundos, dividido por 6. Resolvendo aqui, eu tenho que esse valor vai ser de 23,3 se eu fiz a conta certa. Só que, igual eu falei para vocês no começo, isso aqui ó, não existe fuso 23,3. Então, nós sempre vamos arredondar o resultado para cima. Então, eu sei que essa coordenada, e no sistema UTM está no fuso 24. Só que apenas fuso 24 está incompleto, porque eu preciso definir se essa coordenada minha, esse par de coordenadas, está no fuso 24 para o hemisfério norte ou no fuso 24 para o hemisfério sul. A minha coordenada de latitude ela serve justamente para isso, porque a orientação da minha coordenada é a orientação do meu fuso. Então, se minha latitude é 35 graus, 30 minutos e 20 segundos sul, minha coordenada é 24S. Quando eu vou trabalhar com coordenadas UTMs, principalmente quando a gente trabalha elaboração de mapas, os programas eles perguntam em qual fuso você quer, 24 norte ou 24 sul? E aí você precisa identificar se está ao norte ou ao sul, que é identificado a partir da minha coordenada de latitude, né? Calculei o fuso, eu calculo também agora o meu meridiano central. Então eu tenho aqui que o meu MC é menos 183 mais 6 vezes o fuso depois que eu arredondei. Também um outro erro muito comum, não arredondar e jogar o valor do fuso sem arredondamento no cálculo do meridiano central. Vai dar errado e a resposta vai estar incorreta. Então eu tenho aqui que meu MC, arredondando pro fuso 24, vai dar um meridiano central de menos 39 graus. E aí agora eu sei qual é o fuso e qual é o meridiano central desse par de coordenadas aqui. Faço a mesma coisa para todos os outros. Nos outros, acredito que todo mundo aí já fez a lista, eu vou colocar aqui a resposta para vocês. Se tiver alguma dúvida, falem para mim aí no chat. Então, na letra B, a coordenada que está dando lá na letra B é uma coordenada em que a longitude ela é 55, 11, 12, W, e minha latitude é dada pela coordenada 45, 30, 10. 45 graus, 30 minutos e 10 segundos, sul. Pelas minhas contas, nessa letra B aqui, o fuso, depois que eu arredondei os valores,
ele vai me dar um fuso 21, 20.8, 21 sul, e meridiano central vai ser menos 57. Isso. Graus. Faço a mesma coisa para o restante. Na letra C, foi dado lá para vocês na lista que a longitude é 71,1005 e a latitude dada para vocês é 770707. Então, tenho aqui esses valores. Sul. Aqui eu tenho que o meu fuso nessa opção aqui vai ser, só um minutinho, 19 sul, já depois de arredondado, valor 18.1. E meu meridiano central vai ser menos 69. Deixa eu ver aqui quais são as dúvidas. Daniel, isso. A primeira deu fuso 24 sul e MC menos 39, certinho. Na letra D, tem lá a longitude e a latitude. E na letra D foi dado a longitude 131 graus, 0 minutos, 15 segundos W. E a latitude 85,0510. Sul. Calculando, sem arredondar, o valor que eu tenho aqui calculado desses valores são 8.2, então arredondando, fuso 9S, e meridiano central, menos 129. Então, menos 129 graus aí, né? Bem tranquilo o cálculo de fuso, né? Acredito que não tenha dúvidas, mas se alguém tiver dúvida, manda uma mensagem aí que a gente tenta tirar essas dúvidas aí. O que eu quero frisar com vocês, vamos voltar lá no primeiro que eu fiz detalhado, é onde acontecem alguns erros normalmente. Arredondar o fuso para baixo, inclusive se vocês forem pesquisar na internet, a fórmula que é dada lá na internet é a parte inteira. Então tem lá assim, ó, o inteiro de 30 menos a longitude dividido por 6, mais 1. Se é a parte inteira, 23, mais 1, 24. E aí a gente tem o calculado fuso na forma como vocês encontram aí na literatura normalmente. Não precisa lembrar disso, que é a parte inteira, porque a gente adotou aqui como regra que vai ser sempre arredondando o valor para cima, independente da casa decimal que tiver dado aqui, tá bom? Outra questão que sempre erram, se arredondar para baixo o meridiano central vai dar errado, e aí o meridiano central incorreto vai dar para vocês uma resposta incorreta. Então, lembrem dessa dicasinha aí de arredondar para cima e usar o valor arredondado no cálculo do meridiano central. Tranquilo? Vamos lá para o exercício número 2. Ele já é um pouquinho maior, porque nele, semana passada a gente não teve a aula, né? Então a gente acabou que eu disponibilizei o vídeo para vocês e depois vocês tentaram fazer, né? Olha o que eu tenho aqui. O exercício 2 tem lá o mapinha, mas eu tenho o que eu preciso nesse exercício. Inicialmente é calcular as coordenadas do meu marco 1, marco 2, marco 3, marco 4 e marco 5. Toda vez que vocês trabalharem com coordenadas UTMs, vocês precisam da escala. É a forma mais fácil e a forma mais correta de identificar e calcular coordenadas de pontos utilizando o sistema UTM.
Você até pode usar a proporção, igual nós fazíamos lá na primeira VA. Se 2,5 está proporcional à diferença, quanto que vai estar proporcional à coordenada que eu estou medindo? Porém, se vocês usarem a escala, vocês não precisam ficar avaliando a proporção de ponto por ponto, porque a escala ele é um fator de redução para todo o meu mapa. Então, o quanto a minha escala está ajustável, ela é ajustável a todos os pontos. A escala de 1 para 100, de 1 para 1000, 1 para 500 mil, é 1 para 500 mil ou 100 que seja, para todos os pontos. Então, é até o jeito mais fácil. Na última aula nós falamos um pouco de escala, nós vamos falar com mais detalhes de escalas mais à frente, mas a escala é dada de 1 para m, e esse m, que é o meu fator ou denominador de escala, ele é dado pela minha distância real dividido pela minha distância gráfica. Distância gráfica, gente, é a distância que eu vou medir no meu mapa entre dois pontos conhecidos. Então eu tenho aqui, ó. Depois a gente volta lá no enunciado. Olhando o mapa, se eu pegar desta coordenada do eixo leste-oeste para esta coordenada e medir isso aqui com a régua, de acordo com o que está lá no enunciado do exercício, está me falando que daqui para cá, entre dois pontos de coordenada E conhecida, tem 2,5 centímetros. A mesma coisa se aplica para as próximas duas coordenadas, para as próximas duas e as próximas duas, e assim por diante. Só que o exercício ele fala o seguinte, que a distância gráfica entre duas coordenadas E e duas coordenadas N é 2,5. Neste mapa, eu estou querendo dizer que se eu medir entre dois pontos N aqui, ó, também tem 2,5 centímetros. Essas informações eu preciso passar isso para vocês, porque nem sempre o mapa vai estar em escala. Então vai estar lá uma figura para vocês, e a partir dessa figura vocês precisam saber a distância gráfica. Desculpem. Em relação a essa distância gráfica, pode acontecer delas serem iguais, como está nesse exercício, mas pode acontecer delas serem diferentes, como está no outro exercício, no último da lista. Então tomem cuidado de avaliar sempre em relação a isso aí. Se a minha distância gráfica foi dada, que é a distância entre dois pontos conhecidos no meu mapa, eu preciso encontrar a distância real para calcular a escala. E essa distância real não tem associação com a distância entre pontos que a gente viu no cálculo de coordenadas UTMs, tá? A distância entre pontos, eu estou falando o seguinte, avaliando esse mapa, se eu sei a localização do meu marco 1 e eu sei a localização do meu marco 2, qual é a distância medida entre esses pontos se eu andar do 1 para o 2 em linha reta? É isso que aquela fórmula de distância me dá. Agora, essa distância real aqui da escala é só a representação real no meu mapa, em que é dado pela diferença entre dois pontos que você conhece no mapa. Por via de regra, essa distância real sempre vocês vão pegar com a distância entre dois pontos aqui, ó. Você pode pegar qualquer um, gente. Se eu pego a minha primeira coordenada, tá um pouquinho embaçado para vocês verem aí, mas a primeira aqui, ó, 317 e 200. A segunda coordenada, 317 e 300. Então isso significa que o meu desão para as coordenadas do eixo leste-oeste é um menos o outro, pego o maior pelo menor, 317 e 300 menos 317 e 200. Um menos o outro aí vai me dar 100 metros. Se eu pegar desse ponto aqui, ó, que é 317 e 300, para o próximo, que é 317 e 400, também vai dar um desão de 100. Se você quiser tirar as dúvidas, você pode fazer em todos os pontos, que vocês vão ver que de 2 em 2 pontos que eu conheço no meu mapa, sempre o desão vai ser 100.
Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, para minhas coordenadas N do eixo norte-sul, a primeira coordenada aqui é 7.081.900. A segunda coordenada, 7.081.800. Se eu pegar um menos o outro também, aqui a distância das coordenadas do eixo leste-oeste, aqui as distâncias das coordenadas do eixo norte-sul. Vou pegar esse menos esse. Eu gosto de pegar sempre as primeiras coordenadas que eu já tenho, que aí eu já acho logo. 7.081.900 menos 7.081.800 vai dar também 100 metros. Por desencargo de consciência, se eu pegar aqui, ó, 7.081.800 por 7.081.700 e fazer a diferença, também vai dar 100. Então isso significa que a minha distância real aqui do meu mapa é 100 metros. E a distância gráfica foi dada aqui para vocês é 2,5 centímetros. Calculando a escala, que é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando o meu mapa não me dá a escala, eu sei qual é o meu mapa, eu sei qual é a minha escala, sei fazer a leitura dessa escala e depois eu sei interpretar a minha distância entre os pontos. O cálculo de escala, vamos jogar aqui, depois eu volto com vocês no exercício. Então eu tenho que M é Dzão dividido por Dzinho. Então daqui eu tenho que o meu denominador de escala de Dzão é 100 metros. Dzinho é 2,5 centímetros. Não posso trabalhar com unidades diferentes para fazer o cálculo de escala. Então eu pego 2,5 e divido por 100, que eu passo de centímetros para metros. Então, 0,025. E aí, com isso aqui, eu tenho que meu M é 4.000. Se meu M é 4.000, pessoal, significa que a escala do meu mapa ela é dada de 1 para 4.000. Como que eu leio essa escala na forma nominal? A leitura da escala, você tem o primeiro número representando a minha medida no mapa, ou seja, a minha medida gráfica. Então, a cada 1 centímetro no mapa, eu tenho a proporção do fator de escala aqui, que é o quanto que está reduzindo. Mas isso representa quanto que isso está reduzindo lá no mapa, ou quanto que isso representa na realidade. Então eu tenho 4.000 centímetros reais em campo. Quando eu ando lá no meu mapa, 1 centímetro é 4.000 centímetros. Se eu medir aqui 1 centímetro nesse mapa, significa que isso aqui tem 4.000 centímetros. Porém, como nós estamos trabalhando com leitura de escala, corto 2 zeros, de centímetro para metro eu divido por 100. Então, é como se eu pegasse essa medida e dividido por 100. Então, eu tenho que 1 centímetros, 2 zeros cortados, equivalem a 40 metros. Com isso aqui, ó, você pode agora analisar sempre todos os seus pontos em função dessa regrinha aqui. Você não precisa olhar de todos os pontos qual é a diferença, calcular a escala em todos os pontos. Que eu calculei a escala uma vez, essa escala vai ser a mesma sempre. A escala sempre será em centímetros? Sim, aqui quando a gente trabalha com mapas, né, a proporção sempre é para centímetros em centímetros. E aí depois você faz a redução dela para medidas em metros. Outros tipos de escalas, em outras situações, você trabalha com as proporções em milímetros também. Até essa aqui a gente poderia trabalhar com proporção em milímetros. Só que aí a gente teria, né? A cada 10 milímetros eu teria 40.000 milímetros. Vai dar sempre a mesma proporção, porém, nós calculamos sempre para ler em centímetros, tá bom? Gente, com isso aqui, ó, agora a gente consegue
calcular qual é as coordenadas de cada um desses pontos. Muito cuidado, eu vou fazer com vocês o cálculo do meu marco 1 e do mesmo jeito eu vou disponibilizar para vocês as respostas do marco 2, 3, 4 e 5 para vocês conferirem aí. Olha o que eu estou falando. Toda vez vocês vão analisar o mapa a partir dos pares de coordenadas que eu vou dar para vocês. Então, eu estou medindo a distância do meu ponto 1 desse par de coordenadas. Se eu não tivesse dado nada para vocês, chego hoje para vocês, se a gente estivesse lá em sala, e entrego esse mapa aqui sem nada. E falo para vocês, só que em escala. E falo para vocês, gente, calculem aí para mim as coordenadas de todos esses pontos, 1, 2, 3, 4 e 5. Como é que vocês iam fazer? Primeiro, medir a distância gráfica entre os pontos, que aí vocês iam identificar os 2,5 cm. Segundo, vocês iam medir a distância gráfica do ponto que você quer calcular de qualquer coordenada ao longo do meu mapa. Eu sempre gosto de avaliar a distância gráfica dos pontos mais próximos. Então, acho que vocês estão conseguindo ver aí, mas se estiver ruim depois vocês olhem no PDF também. Meu marco 1, em relação às minhas coordenadas do eixo leste-oeste, ele está entre a coordenada 317 e 300, e o ponto 1 também está entre a coordenada de 317 e 400. Eu poderia pegar a régua e medir a distância desse ponto que eu quero encontrar de qualquer um desses dois aqui, ou qualquer um no meu mapa, mas eu pego os mais próximos para ficar mais fácil a interpretação. No exercício, eu já passei isso para vocês, olha lá. De 317.300 está distante 1,5 cm. E de 7.081.800 está distante 0,7 centímetros. Identifiquem, gente, para facilitar a vida de vocês em cálculo de coordenadas, identifiquem qual é o ponto que foi dado para vocês e o próximo ponto no mapa. 317 e 300. Tá aqui, ó. É esse ponto. Em relação a esse ponto que eu dei para vocês e o meu ponto 1, qual é a próxima coordenada? 317 e 400. Em relação ao outro ponto, eu falei que é a coordenada 7.081.800. Identifiquem no mapa onde está esse ponto. Olha lá. 7.081.800. Tá aqui, ó. E qual é o próximo ponto entre o que eu estou avaliando? A gente está pensando só no ponto 1. Está entre 0,81.800, 7 milhões, e 7.081.700. Por que eu acho mais fácil vocês identificarem isso? Porque agora, na hora que vocês forem calcular, quem tem mais dificuldade de interpretar o mapa todo, pode fazer isso aqui, ó. Separa só os pontos que nós identificamos. Tinha lá 317.300 e o outro 317.400 metros do eixo leste-oeste, nessas linhas verticais aqui. Em relação às linhas horizontais, nós tínhamos lá no mapa 7.081.800 metros e 7.081.700 metros. Coloca em qualquer lugar aqui, só para a gente interpretar as informações. Se eu separo dessa forma, agora eu tenho que atentar ao que o meu mapa, meu exercício está me dando. Ele falou que está distante dessa coordenada 1,5 cm.
e que está distante da outra coordenada, a segunda distância, 0,7. Vamos ver no desenho aqui agora que nós fizemos. Do ponto que foi dado para vocês lá no exercício, se eu medir daqui para cá é 1,5 centímetros, e da outra coordenada, 7.081.800, olha lá, daqui para cá, deixa eu olhar aqui, 0,7. 0,7 centímetros. Se eu já sei, pessoal, que nesse mapa a cada 1 centímetro é 40 metros, agora é só eu fazer as proporções dos valores que foram dados para vocês. Então, vou colocar aqui, ó, em relação ao meu marco 1, vou colocar aqui a minha coordenada do eixo leste-oeste. Vou pôr já aqui do lado a minha coordenada do eixo norte-sul. Qual que é a proporção da minha escala? Isso aqui serve para todos os pontos. A cada 1 centímetro eu tenho 40 metros. E qual é a distância do meu ponto? Não é 1,5? Então, se a cada 1 centímetro eu tenho 40 metros, 1,5 centímetros eu vou ter quanto? A gente vai calcular aqui, vai dar 60, né? 60 metros aqui. Já vou fazer para o outro aqui, que depois a gente analisa todos os pontos. A cada 1 centímetro eu tenho 40 metros, a escala é a mesma para todo o meu mapa. E qual que é a minha distância? 0,7. Em 0,7 centímetros, eu vou ter quanto? Vou chamar de y para a gente não misturar. Isso aqui vai ser 28 metros. Essa não é minha resposta, tá, pessoal? Isso aí é só o valor medido lá no mapa, porém agora eu tenho que identificar. Foi dado para vocês o seguinte, eu vou ler aqui, ó. A distância gráfica entre o marco 1 e o par de coordenadas 317.300 e 7.081.800 é 1,5 centímetros e 0,7 respectivamente. Então vocês vão ter que avaliar esses pontos que foram dados. A partir do ponto que eu passei para vocês, 317.300, o próximo ponto que tem no meu mapa é 317.400. Gente, do valor que foi dado para o próximo valor, está aumentando. Se está aumentando, o valor da minha coordenada é isso aqui que foi dado para vocês, mais o que eu encontrei na regra de 3. Então, eu tenho aqui, ó, que minha coordenada é 317.300 mais 60. Então, eu tenho que minha coordenada é 317.360 metros. Eu somei porque eu avaliei o mapa. Vocês sempre vão precisar fazer essa avaliação do valor dado para o próximo valor. Se estiver aumentando, eu somo. Se estiver diminuindo, eu subtraio. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora, ó. Do valor que me foi dado, 7.081.800, para o próximo valor, 7.081.700, está diminuindo. Se está diminuindo, para minha coordenada n, eu vou olhar aqui, ó, o valor que me foi dado menos a regra de 3, porque está diminuindo e não aumentando. Vamos colocar aqui para o n, 7.081.800 menos 28. Tenho aqui então que minha coordenada n vai me dar 7.081.772. 7.081.772 metros. Então eu tenho meu par de coordenadas. Tenho a minha coordenada
do eixo leste-oeste, tenho minha coordenada do eixo norte-sul. É comum você escrever os pontos como um par de coordenadas. Então, como é comum, normalmente vai aparecer para vocês as respostas assim, ó. O M001, ele vai ser, em relação ao eixo leste-oeste, 317.360 metros da coordenada E. E em relação ao eixo norte-sul, 7.081.772 metros do eixo norte-sul. Ficou apertado aqui, não usei direito o espaço. Mas olha lá. Primeira coordenada, coordenada do eixo leste-oeste, coordenada X. Segunda coordenada, coordenada do eixo norte-sul, coordenada Y. Se alguém ainda tiver dúvida com relação a isso, dá uma olhadinha depois lá no AVA, os vídeos que eu explico para vocês com um pouco mais de detalhes esses pontos aí, tá bom? Conseguiram entender? Vamos voltar lá no exercício. Calculamos do ponto 1, qual é o meu par de coordenadas, só que o exercício ele pede para calcular do marco 2, do marco 3, do marco 4 e do marco 5. Vamos no mapa de novo. Em relação ao marco 2, olha o que eu tenho. Está distante do par de coordenadas 317 e 400. Ó, ponto 2, 317 e 400 e 317.500. Do valor que me foi dado para o próximo valor, está aumentando. Então eu sei que depois que eu fizer a regrinha de 3, eu vou ter que somar com o valor que me foi dado, o valor que eu encontrei na regra de 3. A outra coordenada, 7.081.900. Olha o mapa, tá aqui, ó, 7.081.900 e o próximo valor, 7.081.800. Do valor que me foi dado para o próximo também está diminuindo. Se está diminuindo, eu vou pegar o valor dado menos a regrinha de 3. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tá caindo sozinho, Gabriela. Gente, então vamos lá. Os outros, não vai dar tempo de calcular tudo aqui com vocês, mas eu vou passar todas as respostas e aí vocês confiram aí com o que vocês fizeram. O marco 2 foi calculado a seguinte par de coordenadas: 317.480 metros do eixo leste-oeste e 7.081.860 metros do eixo norte-sul. Do marco 3, vamos um pouquinho, M3, eu tenho a coordenada 317.580 metros do eixo leste-oeste e do eixo norte-sul 7.081.708 metros do eixo norte-sul. Do meu marco 4, se não bater, me avisem aí que a gente tenta refazer aqui e ver se errou alguma coisa, tá, pessoal? Em relação ao meu marco 4, eu tenho 312 metros do eixo leste-oeste e 7.081.528. 7.081.528 metros
do eixo norte-sul. E, por fim, o meu marco 5 eu tenho a coordenada 317,230 do eixo leste-oeste. E também tenho a coordenada 7081 680 do eixo norte-sul. Deixa eu colocar aqui também a nossa coordenada 1, só para a gente avaliar lá no mapa se o que nós encontramos está coerente ou não. Pelos nossos cálculos aqui, o marco 1, 360 metros do eixo leste-oeste e 7081, 772. 7081 do eixo norte-sul. Gente, em relação a todos esses pontos, confiram aí se bateu com o de vocês, mas eu quero que a gente avalie o seguinte. Olha o que eu encontrei. Que o meu marco 1 está a 317.360 metros. 317.300, 317.400. Esse valor que eu encontrei está entre 300 e 400, né? Resumindo aqui só a parte final. Se está entre o valor, significa que meu cálculo está certo. Agora, ou pode estar certo, né? Pode estar entre os valores e você ter errado lá na regrinha de 3. Mas olha aqui. Se eu calculei lá 317.260, por exemplo, ele não vai estar entre 300 e 400, e sim entre 317.300 e 317.200. Meu ponto 1, ele não vai mudar de lugar não, gente. Ele continua aqui, ó. Se você está falando que está dando 260, você está falando que o meu ponto está para cá. Então, sempre avaliem no mapa se o valor encontrado está entre os pontos que você analisou. Porque se tiver entre os pontos, a chance de vocês acertarem é bem grande. Agora, se tiver fora, com toda certeza, vocês erraram alguma coisa. Com relação à coordenada do eixo norte-sul, 7.081.772. Meu ponto 1 está entre 7.081 e 800 e 7.081 e 700. 800, 790, 780, 770 até 700. Então, o valor que eu calculei também está entre os valores que me foram dados aqui. E aí você consegue verificar se você está indo no caminho certo ou não. É sempre importante, principalmente na prova, vocês têm lá 2 horas, façam um cálculo e verifiquem se o valor está coerente ou não, tá? Volta na conta do M1 para tirar um print da conta. Só um minutinho, Jonathan, já volto. Olha lá, no meu M2, a mesma coisa, o M3, M4 e M5, todos da mesma forma. Eu posso avaliar no meu mapa todos os pontos, se o valor que eu calculei é coerente. Vou fazer só mais o 2, ó. 317.480, meu ponto 2 está entre 317.400 e 317.500. Então está coerente. 7.081.860. Aqui, ó, 7.081.900 e 800. Então, o valor calculado também está coerente entre os valores que estão aqui no meu mapa. Significa que está no caminho certo aí, né? Voltar lá no cálculo do M1. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui a folha para você. Ó. Tá no cálculo, tá gravando também, tá? Então, na hora que tiver disponível aí para vocês, você consegue consultar lá no AVA. Beleza, pessoal? Quem fez a conta bateu? Alguém quer conferir? Não deu tempo, não conseguiu conferir com os valores que eu mostrei, que eu tirei antes. Se quiser que confira novamente, me falem aí que eu passo, coloco aqui de novo. Vamos lá.
Então temos aí todos os valores calculados. E aí dessa forma a gente também tem já definido, né, o cálculo de todos os pontos marco 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos para o exercício 3? Deixa eu pegar aqui para vocês o exercício 3 agora. No exercício 3, está me falando o seguinte: qual é a distância entre esses pontos? Então tem três letras, né? Letra A, B e C. E na letra A, B e C tem dois pares de coordenadas, né? Então tenho aqui na letra A, ponto A e ponto B. Na letra B, ponto A e ponto B. Na letra C, ponto A e ponto B. Seria basicamente, pessoal, esse exercício, se eu pegasse aqui para vocês, deixa eu pegar aqui de novo o desenho, e pegasse para vocês e pedisse agora, lá no exercício anterior, para calcular qual é a distância entre marco 1 e marco 2. Então você precisa saber quais são as coordenadas E e N do 1 e E e N do 2. Só que eu dei separado aqui para vocês. Então aqui no primeiro eu tenho um ponto, vamos pegar aqui a letra A, eu tenho um determinado ponto A e tenho aqui um determinado ponto B. Vamos pôr aqui A e aqui B. Cálculo de distância, eu preciso saber quais são as coordenadas. E meu ponto A, eu estou falando que a coordenada é 475.600 metros em relação ao eixo leste-oeste e 8.850.830 metros em relação ao meu eixo norte-sul. Meu ponto B, eu tenho que a coordenada é 478.000 metros do eixo leste-oeste e 8.851.030 metros do eixo norte-sul. Esse eu não dei o mapa, eu já dei para vocês direto, né, quais são os pontos. Então o que vocês precisam agora é calcular, se aqui tivesse em um determinado mapa, qual é a distância entre esses pontos. E para calcular a distância entre os pontos, nós usamos a seguinte fórmula. A distância entre dois pontos sempre vai ser a raiz. Tomem cuidado para usar essa fórmula, tá, pessoal? Tentem sempre que possível trabalhar com dois parênteses, quem vai jogar direto na calculadora. Minha coordenada final menos a minha coordenada inicial ao quadrado, mais o meu n final menos o n inicial ao quadrado, e fecho aqui o outro parênteses. Então, olha lá. Certo? Essa é a nossa fórmula, que eu vou aplicar ela agora no cálculo da distância entre esses dois pontos. Distância final e distância inicial, coordenada é final, coordenada do ponto B. Então, vou pegar aqui, ó, esse valor menos esse, depois esse valor da coordenada n menos esse valor da coordenada n do ponto A. Então, sempre, para ficar mais fácil, a primeira coordenada que é dada para vocês representa o ponto inicial e a segunda coordenada representa o meu ponto final. E pela fórmula a gente tem que coordenada é, o B significa que é final e o A inicial, o NB significa que é o N final e o NA o N inicial. Então vou colocar aqui agora, acho que eu vou usar aqui mesmo, o cálculo da distância. Então a distância, eu vou escrever para vocês da forma pela qual eu jogo na minha calculadora. Quem preferir fazer por partes, pode fazer. Porém, eu acho mais fácil esse cálculo da distância ser feito de forma direta. Primeira coisa, abra um parênteses inicial, porque esse parênteses vai servir para resolver toda a minha equação.
Depois, abra um segundo aqui. E nesse segundo parênteses, a gente vai jogar as coordenadas finais e iniciais em relação ao E. EB é a coordenada do ponto B e EA é a coordenada do ponto A. Então, vou pegar aqui, ó, 478 mil menos 475.600. Elevo isso ao quadrado. Abro outro parênteses. NB é minha coordenada N do ponto final e NA minha coordenada N do ponto inicial. Então, N final é meu N do meu ponto B. Então, eu vou pegar esse valor, 8.851.030, menos o meu N inicial, 830. Fechei aqui, elevei ao quadrado, acabou minha folha, mas deixa eu pegar aqui o outro pedacinho. Ó. Fechei, elevei aqui ao quadrado e fechei aqui, ó, o outro parênteses depois. Eu preciso, então, abrir dois parênteses para jogar direto na calculadora. Gente, erra muito isso aqui, ó. Embora seja uma conta simples, quando vocês esquecem esse parênteses inicial, a calculadora ela vai fazer isso aqui, ó. A raiz do primeiro valor e depois que ela vai somar o resultado do segundo valor. E aí vai dar um resultado totalmente diferente aí para vocês. Ou vocês resolvem tudo, subtrai os valores, eleva ao quadrado, subtrai os valores, eleva ao quadrado, soma esses dois valores e só depois tira da raiz. Ou, quem quiser fazer direto, não esquece aí dos parênteses. Pelas minhas contas, a minha distância aqui, ela vai ser 2.408,32 metros. Não falou qual a unidade de medida para vocês lá no exercício, mas se pedissem em quilômetros, de metro para quilômetros, é só dividir esse valor por 1.000, né? Dividindo isso aqui por 1.000, eu tenho 2 ponto, vou arredondar para duas casas, 41 km. Qualquer uma das respostas que vocês colocaram aí no caderno estão corretas, tá bom? Pode deixar em metros, também pode deixar em quilômetros ou apresentar os dois, mas só tomem cuidado, porque no enunciado pode dar diferente. Não bateu, mas alguém deu 42,4? Confiram aí para mim. Deixa eu conferir aqui também. Vamos lá. As coordenadas estão certas? 475, 478. Jonathan, a questão de três casas decimais não está errado, 2.41 ou 2.408. Porém, se você está fazendo uma prova, você vai ter que ver o que está mais certo lá na prova, né? Então, toma só esse cuidado, tá? Observa lá na prova se eu estou trabalhando na prova a resposta com duas casas. E aí você compara seu resultado com duas casas. Se eu estiver trabalhando com três, você compara com três. Porque pode dar essa diferença. Deu certo, Daniel? É por causa dos parênteses, né? Provavelmente. Não, então, certinho. Gente, a letra B é feita da mesma forma. A letra B eu tenho a coordenada inicial, coordenada final. Coordenada N inicial, coordenada N final. Substituo na fórmula, eu acho a distância em metros e depois em quilômetros. Na letra C, a única coisa que tem diferente na letra C para as letras A e B é porque eu já estou com a coordenada em quilômetros. E aí meu resultado ele já vai sair em quilômetros. E aí se eu quiser passar para metro, aí é só multiplicar por 1.000, né? Vamos pôr as respostas aqui para vocês. Então vamos lá. Na letra A, a gente já calculou que a distância dos pontos A para B é de
2.408,32 metros, ou também 2,41 km. A letra B tinha lá outros pares de coordenadas, e na letra B, a distância do ponto A em relação ao ponto B vai me dar 72.522,30 metros ou 72,52 km. E na letra C, nós temos lá também outras coordenadas apresentadas para vocês em quilômetros. A distância, talvez vocês arredondaram aí, pode ser que a resposta de vocês deu 60 quilômetros, não está errado, tá? 50,99 no meu, ou 60 quilômetros aí para vocês, eu preferi trabalhar com duas casas. Se eu quero passar de quilômetro para metros, multiplico por 1.000, né? Usando só esse arredondamento, 50.990 metros. Qualquer uma dessas respostas aí de vocês vai estar correto. Jonathan, eu só disse que em relação a 3 ou 2 casas, só tomem cuidado com relação ao enunciado lá da prova. Porque como não está uma prova presencial, não tem como eu falar para vocês, gente, padronizem 2 casas, padronizem 3. Então, sempre observem lá no exercício as alternativas. Tem 2 casas, então seu resultado tem que estar com 2 casas para você comparar o resultado lá da prova com o seu, para marcar a alternativa correta. Mas aí no seu caderno está certinho com 3 unidades. Eu que padronizei aqui no meu com 2, tá bom? Certo, pessoal? Alguém não conseguiu esse exercício? Tá tranquilo? O último exercício nosso, ele é um exercício parecido com o exercício 2, né? É bem idêntico, que eu preciso calcular a escala do mapa, só que ele tem uma diferencinha. Nesse exercício aqui, agora a distância entre pontos é diferente. E como a distância entre pontos é diferente, eu posso tirar a prova para verificar se eu acertei ou não o cálculo da escala. Tem, eu faço sim. Deixa eu ver se fica bom para vocês. Acho que vocês estão conseguindo ver, né? Aí o ponto. Vamos pegar, deixa eu pegar aqui o exercício com os valores para a gente refazer aqui. Eu tenho aqui, ó. Todo mundo tá vendo bem a calculadora, gente? Em relação ao ponto B, vou pegar as coordenadas iniciais e finais e vou jogar na calculadora. Então lá, raiz, abri o primeiro parênteses e agora abri o segundo. Vou pegar aqui, ó, 578.000, que é o do ponto B, menos, primeiro ali, né, 505.600. 505.600. Fechei e agora levo ao quadrado. Fiz a primeira parte. Mais, abro parênteses de novo, N final, o N do ponto B, 6.855.040, menos, aí agora, o N inicial, 6.850.830, fechei e elevei ao quadrado. Não esquece do parênteses aqui de novo, ó, no final, porque eu abri um lá no começo. E aí, resolvendo, né? Acho que eu joguei alguma coisa errada aqui, gente, desculpem. 578.000 menos 505.600 ao quadrado, 6.855.040. Aí eu não pus o sinal.
deixa eu pôr aqui, INS, menos, ó, 6.855.040, menos 6.850.830 ao quadrado. Beleza, né? Resolvi, olha lá, 72.522,30. Dividindo por 1.000, esse resultado, 72,52 quilômetros. São os valores que nós calculamos lá. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês novamente. (72,52), igual está mostrando aí agora na calculadora. E, da mesma forma, a gente calculou aqui. Gente, o exercício 4. Tem lá o mapinha para vocês também, o mapa de declividade. Inclusive é um mapa que nós trabalhamos semestre passado com a turma. Espero estar trabalhando aí com vocês também quando voltar essas partes práticas. Mas eu tenho lá 3 pontos, ponto 1, ponto 2 e ponto 3. E aí nesse exercício eu considero que é um exercício quase que completo com relação aos cálculos das coordenadas UTMs. A única coisa que eu não perguntei nesse exercício é qual é o fuso e qual é o meridiano central desses pontos. Até porque não foi dado nenhum par de coordenadas geográficas aqui para vocês, para que vocês pudessem calcular o fuso e o meridiano. Mas eu pedi para calcular as coordenadas do ponto 1, as coordenadas do ponto 2, as coordenadas do ponto 3 e a distância entre ponto 1 e 2, ponto 1 e 3 e ponto 2 e 3. Não ficou coloridinho aqui, mas dá para a gente entender. Eu tenho aqui no mapa ponto 1, tenho aqui no mapa ponto 2 e tenho aqui no mapa, do ladinho do ponto 1, o meu ponto 3. E olha o que eu falei nesse mapa aqui. Está falando que a distância entre duas coordenadas do eixo leste-oeste, olha lá, a distância gráfica entre duas coordenadas N é 3,2 e a distância gráfica entre duas coordenadas E é 4 centímetros. Então, se eu medir 2 pontos em relação à minha coordenada E, vai ter 4 centímetros. E se eu medir 2 pontos entre as coordenadas N, vai ter 3,2. Significa que, em relação às minhas coordenadas do eixo leste-oeste, qualquer 2 pontos que eu tenho aqui, ó, já identificados no meu mapa, coloquei a régua aqui e medi em 4 centímetros. O mesmo se aplica para os outros, igual nós vimos no mapa anterior. Em relação às coordenadas do eixo norte-sul, qualquer 2 pontos, vou pegar aqui agora os primeiros também, ó, entre as coordenadas N, tem 3,2 centímetros. Lá no primeiro exercício, eu fiz o cálculo da escala só para a coordenada em relação à coordenada do eixo leste-oeste. Porque, como a distância gráfica era a mesma, era 2,5 centímetros, né, se não me engano, naquele exercício, se eu calculasse para eixo leste-oeste e para o eixo norte-sul, seria o mesmo valor. Eu até poderia ter calculado, mas eu esqueci de fazer com vocês. Aqui, agora a gente vai fazer em relação os 2 pontos, para ver se vai dar a mesma escala. Obrigatoriamente, gente, tem que dar a mesma escala. Toda vez que vocês calcularem escala, calculem para o eixo leste-oeste e vocês vão achar a escala. Calculem para o eixo norte-sul, vocês vão ter que encontrar a mesma escala do eixo leste-oeste. Se der diferente, você fez cálculo errado. Então vamos pegar aqui esses valores. Eu já sei que a distância real, o meu Dzão, é a diferença entre 2 pontos, tanto para E quanto para N. Eu vou pegar aqui, ó. Depois eu volto aqui. Em relação à minha coordenada E, o meu Dzinho da minha coordenada E é 4 centímetros.
e o meu Dzão em relação à minha coordenada E é a diferença entre dois pontos no mapa. Vou pegar esses dois primeiros aqui, ó, sempre o maior pelo menor. 703.000 menos 702.000. Vou pegar um menos o outro. Menos 702.000. Eu tenho que minha distância do eixo leste-oeste vai ser 1.000 metros. Eu vou colocar aqui do lado, também já vou colocar para vocês em relação à minha coordenada N. Só para vocês verem que vai dar a mesma escala. A minha distância gráfica que foi dada para vocês lá no exercício é de 3,2 centímetros. Então, meu Dzão, em relação à minha coordenada N, eu tenho que olhar no mapa de novo. Olhando no mapa, pego os primeiros valores que eu encontro, porque é proporcional entre todos. Eu tenho aqui, ó, 831.200, 8.312.000, 8.311.200. Pego um menos o outro. Eu poderia pegar 8.311.200 menos 8.310.400. Também tem que dar a mesma coisa. Mas já pego aqui o primeiro. 8.312 menos 8.311.200. 8.311.200. Eu tenho aqui, então, que minha diferença entre esses meus dois pontos da coordenada N vai dar 800. Então, 800 metros. O que é o cálculo de escala? O meu denominador de escala é Dzão sobre Dzinho. A mesma coisa se aplica aqui, ó. Dzão sobre Dzinho. Vocês só não podem misturar, tá, gente? Pegar Dzinho da coordenada E com Dzão da coordenada N, que vai dar errado. Agora, Dzinho da coordenada E com Dzão da coordenada E e Dzinho de N com Dzão de N tem que dar o mesmo resultado. Calculando, M vai ser 1.000 dividido por 4 centímetros dividido por 100, 0,04. Fazendo o outro, meu M vai ser 800 dividido por 3,2 dividido por 100, 0,032. Nós temos aí, agora, calculado o valor do M, que vai ser, nesse aqui, 25.000. E se vocês calcularem no outro aqui, também vai dar o M de 25.000. Deu o mesmo valor, significa que eu calculei correto aí a minha escala. Então, a forma que vocês têm de tirar essas provas aí, né? Só dar uma organizadinha aqui, pronto. Se o meu M é 25.000, pessoal, significa que a minha escala agora é 1 para 25.000. Então, significa que a cada 1 centímetro no mapa, eu tenho 25.000 centímetros reais. O bom de você trabalhar com escalas redondas, vocês vão ver isso na prática, é que você corta 2 zeros aí, que normalmente o pessoal faz. Nós temos aí a cada 1 centímetro, equivalente a 250 metros. Essa proporção que eu vou usar agora para calcular todos os meus pontos. Ponto 1, ponto 2 e ponto 3, né? Vamos voltar no mapa. Eu preciso saber a distância do meu ponto 1 em relação às coordenadas, do meu ponto 2 em relação às coordenadas e do ponto 3 também. Tanto coordenada E quanto coordenada N. Deixa eu pegar aqui. Olha o que está falando no exercício. Em relação ao meu ponto 1, ele está distante de 702.000, 2,8 centímetros.
e está distante da coordenada 8.308.800, 1,2 centímetros. Vamos olhar o mapa? De 702 mil que me foi dado lá no exercício, esse valor está aqui, ó. Em relação a esse valor e o meu ponto 1, qual é o próximo valor que eu conheço no mapa? 703. Então, vou lá no papel agora e faço o desenho. Então, vou fazer aqui o valor dado, 702 mil, e o próximo ponto que tinha, 703 mil metros em relação ao eixo leste-oeste. Se vocês fizerem sempre essa rascunhozinho, a chance de errar é muito pouca, porque vocês conseguem avaliar separado. Olha lá, 702 e 703 mil. Em relação ao que me foi dado, falou lá no exercício também que o outro ponto é a coordenada de 8.308.800. Tá aqui, ó, 8.308.800. Em relação ao ponto que foi dado no exercício, ao ponto 1 que você precisa calcular, o próximo ponto que eu tenho, 8.308, redondo, né? 8.308.000. Vou lá no papel e faço agora as linhas aqui, ó, para representar esses pontos. 8.308.800 do eixo norte-sul e 8.308.000 metros do eixo norte-sul também. Coloco aqui um lugar para indicar meu ponto 1, vou simplificar aqui como P1, e vamos voltar lá no exercício. Em relação à primeira coordenada, 702.200, eu tenho 2,8 centímetros. Então, 702.000, vou medir daqui para cá, e eu sei que esse pedacinho aqui vale 2,8 centímetros. Em relação à outra coordenada, 8.308.800, está medindo 1,2 centímetros. Então, em relação ao que foi dado, daqui para cá, nós temos 1,20, 1,2, mesma coisa, né? A gente já sabe que a escala é 1 para 25 mil. E além de saber que a escala é 1 para 25 mil, nós já sabemos que a leitura dessa escala eu tenho que, a cada 1 centímetro, eu tenho 250 metros. Vamos fazer agora. Ó. Para o ponto 1, sempre eu separo aqui a minha coordenada do eixo leste-oeste. Do lado, a minha coordenada do eixo norte-sul. E aí eu tenho que 1 centímetro são 250 metros. A minha distância gráfica, 2,8 centímetros, vai dar quanto? Faço a mesma coisa para a minha coordenada do eixo leste-oeste. Eu tenho que 1 centímetro é 250 metros, 1,20, né? 1,20. Ficou ruim aqui, gente. Deixa eu escrever embaixo. 1,20 centímetros vai dar quanto? Considerem esse aqui, tá? Resolvendo, eu vou achar o valor de x e o valor de y, e por fim, achar o valor da minha coordenada. Valor de x, 700 metros. Valor de y, 300 metros. Qual foi o valor dado inicialmente lá para mim? No exercício falou que a coordenada que eu preciso analisar, 702 mil.
e a outra 8.308.800. Do valor que me foi dado para o próximo valor, 702 está indo para o 703, então está aumentando, não é? Se está aumentando, eu pego o valor dado, 702 e 2.000, já estava dando a resposta aqui, né? Mais 700, meu ponto é 702.700 metros. Em relação à minha coordenada do eixo norte-sul, o valor que me foi dado foi esse aqui, ó, 8.308.800, e o próximo, 8.308.000. Está diminuindo de 308.800 para 308. Se está diminuindo, eu vou pegar o valor que me foi dado, 8.308.800, menos o valor da regra de 3, e aí eu tenho calculado o valor da minha coordenada, 8.308.500. Em relação ao eixo norte-sul. As outras, eu vou montar o segundo aqui com vocês, só para a gente olhar uma coisinha, ó. Vamos vir aqui rapidinho que o nosso tempo já está acabando. Em relação ao ponto 2, eu tenho que medir a coordenada 703.008, 310 e 400. Olha aqui no mapa. Meu ponto 2, ele está entre 703.000. E qual que é o próximo ponto entre o 2, gente? Não confundam. Vocês precisam olhar o ponto dado e o próximo ponto entre o que você quer encontrar, que é o P2 agora. Então eu vou fazer o desenhozinho aqui do P2, ó. Tenho aqui a coordenada que me foi dada, 703.000. E a próxima coordenada, 702.000. E não 704. Porque entre 703 e 704.000 não tem ponto 2. O ponto 2 não está aqui. Ele está entre esse ponto e entre esse ponto aqui, né? Então, se está entre esses dois, tá 703 e 702. Do eixo leste-oeste. Em relação ao eixo norte-sul, me falou lá que está distante da coordenada 8.310.400. Tá entre essa aqui, ó, 8.310.400. E o próximo ponto que eu tenho em relação a essa coordenada, ó, tá entre aqui, o ponto 2, e aqui, 8.309.600. Então, vou pegar aqui, ó, 8.309.600 metros do eixo norte-sul, 400, e 8.309.600. Ali em cima é 310, né, gente? 8.300.000. 310 e 400, isso. Gente, meu ponto 2 está aqui, ó, entre esses valores. O que eu quero que vocês tomem cuidado é isso aqui, ó, porque eu falei lá no exercício que o 2, ele está distante de 703.000. Então, eu mudei o lugar que eu estou analisando. 0,7 centímetros, isso, 0,7 centímetros, e está distante da coordenada 8.310.400, 2,1. Então, daqui para cá, vou aqui, ficou meio bagunçado, mas dá para entender. 2,10
centímetros. Se eu tenho aqui, ó, para a coordenada é que 1 centímetro é 250 metros e 0,7 centímetros vai ser quanto? Vou fazer essa aqui para a gente fechar. Aqui a gente vai ter o valor de x, 175. Olha o que eu tenho que tomar cuidado. Porque agora eu estou avaliando essa coordenada, porque o exercício passou para vocês essa coordenada aqui, ó. Então, em relação a ela, eu tenho que identificar. De 703 mil para o próximo ponto, 702 mil, está aumentando ou diminuindo agora? Está diminuindo do 3 para o 2, não é? E se está diminuindo, significa que minha coordenada é 703 mil menos 175. Minha coordenada é 702,825. Minha coordenada N. Minha coordenada N é a mesma regrinha de 3. Rapidinho aqui, gente, já estou encerrando. 1 centímetro dá 250 metros. Só que agora está distante 2,10. 2,10 centímetros vai dar quanto? Meu Y vai dar 525. 525 metros aqui. Meu N, o que está acontecendo? Do valor que foi dado para vocês agora para avaliar no ponto B, essa coordenada aqui, ó, 8.310.400. E entre 8.310.400 e o próximo ponto, agora também está diminuindo. Está diminuindo de 8.310 para 8.309.600. Então, eu vou pegar 8.310.400 menos 525, e aí eu tenho calculado aí 8.309.875. 8.309.875 metros. Certo, pessoal? Então, eu queria fazer com vocês também o ponto 2, para que vocês identificassem qual ponto analisar e, em relação ao mapa, o que analisar. Às vezes vocês vão analisar sempre na mesma sequência, igual foi no ponto 1. Às vezes vocês vão analisar em sequência oposta. Eu poderia ter dado essa coordenada aqui também para vocês. Aí vocês teriam que saber se está aumentando ou diminuindo. Então não tem uma formulazinha aqui, né? É sempre interpretação mesmo do nosso mapa para a gente conseguir fazer isso aí. Para a gente encerrar, confiram aí, então, ó, meu ponto 1, eu tenho que a coordenada do ponto 1 é 702.700 metros do eixo leste-oeste e 8.308.500 metros do eixo norte-sul. Meu ponto 2, eu tenho que é 702.825 em relação ao ponto E, 8.309.875 metros do eixo norte-sul. E meu ponto 3, eu tenho que, vocês precisam interpretar como todos os outros, né? Que é 703.300 do eixo leste-oeste e do eixo norte-sul, 8.308.100. E 100 metros do eixo norte-sul. O que eu tenho aqui? Respondido a letra A, respondido a letra B, respondido a letra C. Tá faltando responder a letra D. Qual é a distância entre os pontos?
Eu não vou fazer aqui porque a gente não vai ter mais tempo, mas como nós já fizemos anteriormente, se alguém tiver alguma dúvida, na hora que o vídeo estiver disponível, volta lá para conferir. Mas o que eu preciso? Calcular a distância do 1 ao 2, distância do 1 ao 3 e distância do 2 ao 3. Respostas. Eu tenho aqui, então, agora que a minha distância entre esses pontos, distância do P1 para o ponto 2, ele vai me dar, deixa eu olhar aqui, 1.380,67 metros. Se quiser passar para quilômetro aí, né, 1,38 quilômetros. Distância do ponto 1 para meu ponto 3, 721,11. Se quiser passar para quilômetros, 0,72 km. E por fim, a minha distância do meu ponto 2 para o meu ponto 3 vai me dar 620,99 metros ou 0,62 km. Certo, pessoal? Depois que terminar, coloca as respostas das coordenadas. Coloco sim, deixa eu pegar aqui onde eu coloquei. Então eu tenho aí calculado todos os pontos, né, as distâncias. Deixa eu ver aqui onde eu pus aqui. E tenho aqui todas as coordenadas calculadas aí, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então nós encerramos essa parte de conteúdo nosso aí de coordenadas UTMs, tá? Semana que vem a gente continua, tem matéria nova semana que vem, a nossa última matéria antes da segunda VA. Provavelmente, né, quase que certeza, que ao final da aula vai ter uma atividade também semana que vem, para a gente fechar esses conteúdos aí de segunda VA.